Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Carvalho, aqui no canal Espiritualidade. E no vídeo de hoje eu quero trazer um tema muito sério, continuação de um outro vídeo que eu já postei aqui no canal, que eu falo sobre chips e implantes, mas que no vídeo de hoje eu senti a necessidade de trazer um complemento para esse tema. Tive esse insight sobre tratar esse assunto de uma forma mais complementar e um pouco mais específica em relação a alguns casos, porque eu sei que tem pessoas que lidam também com chips e implantes de uma forma, digamos assim, que positiva. E eu senti no meu coração de trazer um alerta sobre esse tema para vocês de uma forma mais aprofundada. Bom, como eu estava dizendo no vídeo passado, no vídeo que eu gravei sobre isso, né, não exatamente o vídeo anterior a esse que você está vendo agora, que eu falei sobre chips e implantes, eu tratei desse tema de uma forma mais detalhada em relação ao meu caso, né, fazendo algumas diferenças aí entre diferentes tipos de implantes e chips astrais, né? Contém um pouquinho da parte histórica também, daquilo que eu pude pesquisar em relação a esse tema que já é falado há muitas décadas, né? Mas esse foi o intuito daquele vídeo. Aí, nesse daqui, eu senti de trazer um pouco mais de lucidez nesse processo, justamente após acessar algumas informações e entender que existem pessoas que lidam com esse tema de uma forma mais positiva, acreditam que existem, né, chips e implantes que atuam ali de uma forma benéfica no corpo. E aqui, obviamente, né, eu estou expondo a minha opinião sobre esse tema, tá? De forma alguma a ideia de desmoralizar ou tirar créditos do trabalho de pessoas que acreditam realmente nesse tipo de propósito, mas eu queria trazer para vocês uma perspectiva com base na minha experiência e naquilo que eu aprendi depois de ter passado tudo que eu vivenciei dentro do meu processo de obsessão espiritual. Bom, dentro do meu processo, né, a porta de entrada que trouxe essa perspectiva dentro desse tema que eu consegui enxergar foi justamente a falta de preparo e a falta de visão em relação à melhor maneira e a melhor forma de trabalhar questões espirituais, estando num ancoramento muito bem estruturado, independentemente se esse ancoramento fosse no centro espírita, se fosse num centro espiritualista, se fosse como uma médium mais experiente. Mas a primeira porta de entrada foi justamente ter permitido que a situação acontecesse num cenário onde eu não tinha ancoramento nenhum. E aí aqui é o meu primeiro alerta em relação a essa questão de chips e implantes das pessoas que lidam com isso de uma forma positiva. Tem algumas pessoas que, justamente por esse fascínio em relação aos seres extraterrenos, né? E aqui eu abro um adendo que eu sempre gosto de falar dentro dessa perspectiva, né? Da mesma forma que no planeta Terra existem pessoas boas e pessoas ruins e mal intencionadas, no plano astral também existem, né? Inclusive tem seres extraterrenos que funcionam, né, e habitam no mesmo nível dimensional que a gente, talvez numa frequência mais sutilizada que os nossos olhos não consigam perceber, ou porque a evolução tecnológica deles permite que eles façam coisas que para muitas pessoas aqui no planeta Terra isso ainda não é uma realidade, né? A gente que trabalha com a espiritualidade sabe. Eu digo trabalha com a espiritualidade no âmbito mais assim, até do acadêmico até o prático, né? Pessoas que têm a sua mediunidade, seja ela ostensiva ou não, mas que exerce funções e trabalhos ali
da espiritualidade, né, com foco na espiritualidade, pessoas que estudam e leem sobre o tema sabem que isso dentro desse universo é extremamente comum, essa questão de diferentes níveis vibratórios e frequenciais, e matéria sutil, matéria densa, mas para a grande maioria da sociedade não é uma realidade, né? E justamente por não ser uma realidade, né, eu percebi que o fascínio de seres extraterrenos, por mais que a gente enxergue que assim, tem essa noção que existem raças que atuam na positividade, que existem outras raças que não atuam na positividade, mas ainda assim entra muito num cenário da fascinação, do fantasioso. O plano astral para muitas pessoas é uma coisa mais intangível, né? O que realmente impacta na minha vida, o que realmente é real é o meu corpo físico, porque ele é de carne e osso, porque eu consigo enxergar, porque eu consigo tocar, né? E a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. E uma das coisas que me trouxe um senso de alerta em relação a quem lida com essa questão dos chips e implantes de uma forma positiva, né? Porque a informação que eu acessei foi mais ou menos assim, que tem pessoas que usam, pedem na verdade para que seres extraterrenos implantem chips no seu corpo para propósitos específicos, que pode ser para aumentar a sua capacidade de leitura, aumentar a sua capacidade de absorção de informações, chips específicos para trazer blocos de informações para o seu corpo, para você aprender, de repente, acessar, ter uma expansão ali no seu campo perceptivo para você conseguir acessar mais informações do campo. Pode ser uma capacidade de canalização específica, pode ser a capacidade de repente, entender informações de forma intuitiva que estão muito mais além, informações muito mais complexas do que aquelas, né, para a maioria das pessoas. Pode ser para poder acessar alguma informação no seu registro akáshico. Pode ser chip para você poder canalizar seres que têm uma frequência maior do que a sua, de uma forma mais tranquila. Não sei, tem vários cenários, mas o que me preocupou foi a naturalidade como isso foi tratado e o não alerta, né, de como essas solicitações são feitas, quem que implanta. Eles explicam esses procedimentos e aí isso me gerou um senso de urgência de falar, não, refletindo do meu processo, o que eu posso trazer para vocês cuidado com esse tipo de situação. Eu vou trazer aqui um exemplo, né, que para mim é muito claro, né, o porquê que essa forma como as pessoas lidam com chips e implantes de uma maneira mais tranquila é um pouco preocupante por vários fatores, né? O primeiro deles é que assim, a gente sabe que chips e implantes de uma forma, aí olhando mais na esfera negativa da situação, eles atrapalham você de uma série de formas. Eles impedem a sua, obviamente, interferem completamente no seu campo energético, logo no seu livre-arbítrio. Você tem uma dificuldade de raciocínio muito grande, você percebe que as suas nuances hormonais, elas são muito profundas e acontecem de uma forma muito imprevisível. Então, uma hora você vai estar muito alegre e depois você vai estar muito triste. Tem pessoas que começam a desenvolver quadros depressivos muito profundos. Você, além da tristeza constante, que você não sabe de onde vem, cansaço físico e energético, você não tem disposição para fazer as coisas, um sono absurdo ou dores de cabeça, enjoo, náusea. Claro que a gente sabe que a gente tem sempre, se você não tem certeza, né, se você sofreu um chip ou um implante, você tem que descartar possibilidades fisiológicas, né, procurar um médico para ver se você não está com alguma doença, se você não está com algum distúrbio no seu sistema imunológico, se você não contrai um vírus, uma bactéria, você tem que descartar todas essas possibilidades, né. Também, se você já não tem um quadro mental, que obviamente também traz alguns desses sintomas para o seu corpo físico. Também tem a questão da transição planetária que nós estamos sofrendo, o planeta está mudando, tem picos de frequências a todo instante, então vão ter horas do dia que é natural que você sinta alguns desses sintomas, mas eles são sintomas temporários,
né? Eles não são sintomas permanentes e que chegam a atrapalhar, né, a sua vivência ali das tarefas do dia a dia que você precisa fazer. Então, tudo isso precisa ser analisado minuciosamente antes de você já estabelecer que você está implantado, né? Tem que ser uma coisa muito cautelosa, até mesmo para que você, se você não tinha, né, um implante ou um chip, até para você não permitir que isso aconteça pelo simples fato de que você está acreditando e então, às vezes, né, um ser ali desavisado, uma pessoa desavisada pode atrair um ser mal intencionado e falar, não, você não estava, mas você está falando tanto que você está, que deixa aqui, vem cá que eu vou implantar em você, né? Você abre esse campo energético, você acaba se auto-sintonizando nessa frequência mesmo sem estar, então você precisa tomar um pouco de cuidado, né? E eu sempre falo, né, para todo mundo para as pessoas que vieram me perguntar sobre isso, vai procurar uma ajuda espiritual, né? Um centro sério, um terapeuta holístico, né? Tem várias formas que você pode buscar para fazer esse diagnóstico. Se você já frequenta um centro espírita, se você já frequenta um centro espiritualista, você pode buscar ajuda nesses lugares, essas pessoas vão poder te auxiliar, né? Os mentores da casa vão poder te orientar sobre isso. Mas se você realmente entende, ou quem já passou por isso sabe, que esses chips e implantes, de uma forma geral, eles não são para te ajudar, né? É uma forma de a consciência, né, que controla esse sistema, fazer um processo de obsessão à distância, muitas vezes para monitoramento, para saber até que ponto que eles conseguem controlar o corpo humano, até que ponto que as sugestões que eles colocam ali para o implantado são absorvidas e integradas no sistema dele, até que ponto eles podem te manipular sem causar efeitos colaterais profundos que possam te trazer doenças, porque assim, a não ser que o objetivo seja magístico, como foi o meu caso, e que muitas vezes, né, a intenção realmente é fatal de causar um desencarne, muitas vezes eles querem manter aquele processo por o mais tempo possível. Por quê? Porque eles conseguem sugar a sua energia, né? E muitas vezes essa energia é direcionada para trabalhos específicos, principalmente para seres que fazem esses implantes e fazem esses trabalhos num grupo muito grande de pessoas. Então o volume energético que eles conseguem usar e direcionar para fazer determinados trabalhos é muito grande, eles não querem perder isso, então eles fazem imagina um grande laboratório, né? São seres que podem ser tanto pessoas humanas que moram nas regiões umbralinas, quanto pode ser seres mal intencionados em naves aí que ficam orbitando o planeta Terra e fazendo esse tipo de experiência com as pessoas, né? Bom, e aí o que acontece? Eu estava falando sobre o fascínio, né, desses seres, então vocês entendem que da mesma forma que a gente pode ter um médico, né, terreno que é muito bom no que ele faz, pode ter um outro que não tá nem aí com a sua saúde, ele quer fazer um experimento com você, ou ele quer, né, explorar ali as suas intenções ou os seus pontos fracos para fins científicos e ponto, né? E o ser humano, né, a grande maioria das pessoas, elas não têm essa visão que o seu corpo astral, ele é tão real quanto o seu corpo físico, né? E aí o exemplo que eu trago é assim, para as pessoas que lidam com esses chips implantes de forma positiva, né? Eu sei que sim, que tem trabalhos muito sérios e tem amparadores e tem, né, seres de luz que usam esses implantezinhos para trazer benefícios para as pessoas, mas tem uma pequena diferença, né? Primeiro, normalmente, vou dar um exemplo do meu caso, né? Eu teve um processo ali de obsessão, teve os meus chips implantes, muitos deles envolvendo magia negra também, né? E aí eu comecei a passar pelo processo de tratamento. Os meus amparadores,
né? Ou seja, eu não estou fazendo um tratamento a esmo, né? Eu estou num ancoramento espiritual muito forte. Os meus amparadores entendem que, por eu ter passado com esses implantes durante muito tempo da minha vida, né? E o meu corpo já ter se habituado a uma determinada frequência, uma determinada, vamos dizer assim, programação energética, não dava para arrancar esse chip, esse implante de uma vez e me jogar no mundo de novo. Provavelmente eu ia passar mal, eu ia ficar ali em abstinência, porque é o que acontece, né? Esses sistemas, eles são sistemas viciosos, né? Energeticamente falando, para os nossos corpos sutis. Então, o que eles fizeram? Até mesmo para colocar medicações, né? Medicações para ir atuando no meu corpo ao longo do dia. O que eles fazem? Eu vou ter uma sessão de tratamento específica ali, né? Obviamente, ancorada numa colônia espiritual, com a minha terapeuta, que é uma médium que faz essa mediação, e eu passo pelo tratamento, e aí ao final do tratamento eles falam, olha, foi colocado isso e isso para XYZ, né? E aí depois, alguns deles inclusive, quando o seu corpo, a reprogramação tiver sido feita, o seu corpo vai expelir ele sozinho, ou no próximo tratamento a gente troca um pelo outro. E eu sou informada passo a passo conforme eu vou passando pelo meu tratamento. Eu sei o que está acontecendo, né? E eu sinto no meu coração, na minha intuição, que está tudo bem. É diferente, né? Mas assim, eu não vou ter um chip que vai me ajudar a estudar mais, que vai me ajudar a ler, que vai interferir na minha rotina alimentar, porque isso é interferir no meu livre-arbítrio e nas minhas capacidades evolutivas, né? Tanto que no último vídeo que eu falei que eu não estava muito bem, uma das coisas que eu tenho percebido nesses últimos tempos, muitas vezes, como, né, eu ainda tenho alguns implantes que estão sendo tratados e removidos aos poucos na minha região da cabeça, isso acaba interferindo às vezes na minha forma de raciocinar coisas muito profundas e complexas. Tem horas que meu cérebro dá eu tenho que fazer mais lento, eu tenho que respirar mais profundamente, às vezes eu sinto muito sono em horas nada a ver do dia, que não estão relacionadas com aquelas outras coisas que eu falei, né? Sintomas planetários, mediúnicos, movimentos retrógrados dos astros, etc, etc, etc. Não, tem a ver com o meu processo e eu tenho ciência disso, né? Eu sei o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu preciso, para eu me fortalecer energética e espiritualmente e eu me autobancar, eu, Amanda, tenho que passar pelo meu aprendizado sozinha. Eu tenho que me esforçar para conseguir pegar um livro e ler, até para eu ter aquela sensação de vitória no final, de falar, eu consegui absorver esse conteúdo do início ao fim sem ajuda de nada nem de ninguém, né? Claro que os amparadores auxiliam, mas eles auxiliam em passes energéticos, numa medicação, né? Quando eu faço uma prece, intuindo com coisas boas, mas não é interferindo nas minhas habilidades ou eletronicamente, né, algo me induzir a fazer alguma coisa, uma atividade que eu deveria ter capacidade de fazer por conta própria. Até porque é para isso que nós estamos aqui, né? A gente está aqui justamente para desenvolver a nossa mediunidade, a nossa autonomia espiritual por nós mesmos. Porque se eu coloco um aparelho eletrônico em você para fazer esse trabalho todo, e o que acontece depois quando eu tirar? Você vai conseguir sustentar aquilo? Seja no plano astral ou no plano físico, numa outra encarnação? Provavelmente não, né? Então, me preocupa um pouco essa perspectiva de que eu sei que existem pessoas sérias que fazem trabalhos assim, situações muito específicas, mas que estão bem ancoradas. Agora, uma coisa que eu percebi é que tem pessoas que, assim, usam, né, esse fascínio, essa admiração por seres extraterrenos, que muitas vezes assumem nomes, né, de raças que a Terra estabeleceu como raças positivas,
se vinculam a essas entidades. Eu falo isso porque eu passei por isso, tá? Então eu falo com propriedade de causa. Não estou dizendo que todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho estão mal ancoradas, mas é só para vocês prestarem bastante atenção. Que espírito de luz, ele não vai chegar em você e facilitar o seu processo mediúnico só porque você, de repente, pediu para ele, eu quero, sei lá, uma cirurgia espiritual, um implante ou sei lá o que, para eu fazer tal coisa na minha vida. Não, amigo, vai estudar, vai ler, vai você se esforçar. Tá com problema de concentração? Usa uma erva, um incenso, aromaterapia, faz mais exercício físico, faz meditação, né? Eu não vou colocar um dispositivo eletrônico em você que vai fazer esse trabalho por você, né? E quando fazem, como por exemplo, eu já assisti vídeos, né, de médiums que estão bem ancorados, cientes que o planeta Terra está passando por muitas intempéries espirituais, né? Muitas influências negativas de espíritos humanos mesmo e alguns outros extraterrenos, tentando, né, não deixar que as pessoas daqui do planeta evoluam e fiquem presas na terceira dimensão. Eles às vezes criam dispositivos, né, para falar assim, olha, esse aqui, por exemplo, ele vai servir para te ajudar a não sofrer tanto ataque espiritual, ou esse aqui a gente vai colocar no seu campo energético para te blindar um pouquinho mais, né? Mas o que acontece? A pessoa, o médium que está ancorado a essa egrégora, ela é conscientemente levada ao plano espiritual, ou através de uma canalização, se você tem um médium perto, próximo a você, por exemplo, que canaliza, essa pessoa vai chegar, essa entidade vai vir, ela vai falar, esse procedimento funciona assim, assim, assado, né? A gente tem esse dispositivo para servir para isso, isso e isso, e aí os efeitos são esses e esses. Você quer fazer? Se você é uma pessoa, como o caso dessa médium aqui, que eu não vou citar nomes, ela tem uma egrégora dela e ela tem o canal dela, ela falou assim, olha gente, foi me passado isso, isso e isso, e eles disseram que se vocês quiserem e eles avaliarem que você está ali alinhado, bem intencionado e alinhado, eles vão vir e vão colocar. Ou quem faz parte do grupo como eu e outras pessoas que são projetores astrais, né? Nós é que vamos colocar uns nos outros. Mas isso tem um propósito e funciona para isso. É tudo muito claro, né? É tudo muito claro. E quando você ouve essa informação, você sente que aquilo faz sentido. Você sente que aquilo não tem Por isso que eu falo, questione, né? E aí, assim, no meu caso, por exemplo, eu não tinha vínculo com nada. Eu não estava ancorada exatamente a nada. E mesmo para aqueles médiums que são mais independentes, o seu mentor espiritual, ele demora muito tempo para conquistar a sua confiança, para você conquistar a confiança dele. Ele jamais vai chegar para você, simplesmente te levar semi-consciente ou quase inconsciente numa projeção, né, numa clínica, numa nave, você ir lá ser implantado, sem você estar realmente ciente, de repente seu comportamento muda, de repente seus hábitos alimentares começam a mudar, não por uma ação sua consciente de querer ser o agente da mudança, né? É quase como se você não tivesse no controle da situação, sabe? Um minutinho. É quase como se você não tivesse no controle da situação, né? E uma outra coisa que eu percebo também desses implantes positivos, né? Que num primeiro momento eles até parecem que estão te dando benefícios, né? Parece que você se sente mais inteligente, parece que a sua vida está melhorando, você tem uma falsa impressão de que as coisas estão funcionando,
de que você está conseguindo fazer coisas que antes você não conseguia, seu nível de percepção ele fica diferenciado, às vezes você até consegue sentir as energias das coisas e você acha que você está ali num processo mediúnico bacana, né? Mas acontece que essas faculdades, elas são inerentes a qualquer espírito, esse é o ponto. Qualquer pessoa que treina ou que é induzida a, consegue, por exemplo, sentir as energias, consegue canalizar, fazer uma psicografia. Essas coisas não são da espiritualidade positiva, essas coisas são da espiritualidade, ponto, né? É do espírito. Agora, como você vai usar essas ferramentas, esses canais, esses meios de se conectar com as outras dimensões, se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal, é você quem determina. Mas essas faculdades não são só de espíritos positivos. Psicografia também pode ser usada para uma coisa ruim. Sentir as energias, ler as auras das pessoas também pode ser usado para fazer coisa ruim. Quem se projeta conscientemente ou quem tem um conhecimento mais a fundo da espiritualidade sabe que o que você mais tem no plano astral são justamente espíritos que dominam todas essas áreas de conhecimento. Eles dominam todas as faculdades dos espíritos e é justamente através desse conhecimento que eles fazem as manipulações, os trabalhos de magia negra, seja lá o que for. Então, assim, isso não é um conhecimento da espiritualidade positiva, isso é só um conhecimento. É como todo mundo funciona, independentemente para qual lado da banda essa pessoa toca, né? Então, toma cuidado com essas cirurgias espirituais e com esses implantes positivos, questione-se. Como você se sente em relação a isso? Né? Será que eu preciso realmente de um dispositivo eletrônico para melhorar meu hábito alimentar, para melhorar meu condicionamento físico? E uma coisa bem interessante que eu penso, eu sempre faço essa analogia, né? É justamente pelas pessoas terem uma visão às vezes até um pouco fantasiosa do plano astral, dos seres extraterrenos, é justamente isso, né? Vamos trazer uma perspectiva para o plano físico, tá? Se eu chegasse hoje para você e falasse assim, olha, eu tenho um amigo, né, eu tenho alguns colegas que são médicos, geneticistas, né, trabalham também com eletrônica, e eles têm uma tecnologia que pode te ajudar, né, a você pensar melhor. De repente você pode mudar aí o seu hábito alimentar como um efeito colateral ou não, né? E aí você fala, ah, tá, mas o que é isso? Eu falo assim, não, vamos lá na clínica, eu vou te levar numa clínica, ele vai fazer algumas incisões, vai mostrar umas imagens para você, né, na sua tela mental ali, ele vai botar uma televisão para você, vai mostrar um monte de imagens que vai parecer desconexa, mas essas imagens vão servir para ativar esses chips. E aí, assim, ah, mas onde é que... Chip, cirurgia... É uma cirurgia, assim, bem pequena. Pode ser que ele precise cortar a tua mão, um pouco da tua cabeça para colocar, né, no seu crânio. Ele vai colocar, talvez, alguns aqui na base da sua coluna, tá? Às vezes no seu pé, eu não sei direito. Lá ele vai colocar, ele vai te deitar numa mesa, mas fica tranquila, ele vai te anestesiar, você não vai ver nada. Ele vai colocar esses chips em você, aí ele vai te conectar num sistema, eles vão ficar te monitorando para ver, né, como que você se comporta nos próximos dias. Eles vão ficar observando o que você faz na sua casa, no seu dia a dia, tá? Vão te mostrar aqui uma tela com algumas imagens para ativar isso daí, depois você pode ir para casa, normal. Talvez fique alguma cicatrizinha assim, e depois ela vai sumir, você vai até esquecer que eles estão ali. Você iria? Olha que papo de doido, você iria se eu te contasse essa história? Tem gente que a gente sabe que vai, mas você, racionalmente falando, você iria? Tem sentido isso? Você fala, ué,
Ou até mesmo, você tá com um problema de saúde e você precisa buscar um tratamento médico. Aí você vai num doutor e o doutor te dá uma solução ali pro seu problema. E aí você fala, mas parece meio radical, acho que eu vou buscar uma segunda opinião. Eu vou buscar uma segunda opinião de um outro médico. Não é isso que você faria? Aí eu te pergunto, por que com o seu corpo astral seria diferente? Como que você permite qualquer pessoa, qualquer ser, né, tratar você sem você saber nem o que é que está acontecendo? Uma coisa é você ter o seu mentor de muitos anos de confiança, que você sabe que ele é uma pessoa iluminada, né? Ou você tá ancorada num centro espírita de confiança, numa casa, num centro sério, seja de qual escola seja, de qual doutrina seja, vertente, mas que seja realmente voltado para a luz. Você é uma pessoa que faz esse questionamento interno e a sua intuição te fala, isso aqui dá para confiar, isso é sério. Ou você tá num terapeuta também muito sério, ancorado, seguro, em tratamento, é diferente. Eu consigo ver, por exemplo, uma diferença muito clara daquilo que eu passei quando eu estava sofrendo os processos de obsessão, né? Dentro de casa, sem ancoramento nenhum, sem nenhum preparo, sem, né, muito estudo. Os seres, eles têm uma forma de te convencer, né? Normalmente você pede coisas que não tem muito sentido, por exemplo. Imagina eu chegar e falar assim, ser extraterreno, né? Me coloca um implante de conhecimento. Gente, assim, se a sua consciência realmente ela tá preparada para absorver determinados níveis de informação, essa informação vai chegar a você pela sua própria consciência e pela sua própria capacidade espiritual, alinhado com os propósitos de alma do seu eu superior, ponto. Não é nenhum chip eletrônico que vai fazer isso a hora que você quer. Não é assim que funciona, né? De novo, eu sei que tem pessoas, médiums sérios, que têm implantes, mas eles têm um propósito específico e eu acredito que isso seja muito bem explicado e em nenhum momento esses chips são usados para mérito da pessoa, para uso e fruto da pessoa sem um propósito claro, né? Provavelmente isso deve ser direcionado, eu imagino que seja, né? Eu acredito, né, minha opinião, que isso tem que estar muito claro também que é para um propósito, para o bem coletivo. Você é um servidor da luz, você é um trabalhador da luz e você vai usar aquilo para ajudar e auxiliar outras pessoas. E não simplesmente para você se sentir melhor com seu ego, para ser mais inteligente, né? E esses hábitos de transformação, ele tem que ser uma coisa que venha de dentro para fora por você mesmo. Porque se a gente está conectado num campo energético e consciencial, né? Para que eu reverbere essa mudança positiva no campo e isso afete o consciente coletivo para impactar outras pessoas, né? Isso tem que ser de dentro para fora. E não eu colocar um dispositivo... Você entende que não tem muito nexo? Então, assim, eu fiquei muito com esses questionamentos na minha cabeça e eu senti de falar isso para vocês, né? Não sei se tem pessoas aqui que precisam ouvir essas informações, mas assim, tome cuidado. Até as coisas positivas, questione. É exatamente isso que a espiritualidade de luz espera de você. Que você questione, porque assim você aprende a ter mais autonomia espiritual, a ser menos codependente deles e a ser mais ancorado, não tem problema em questionar. Mesmo se você está num centro espírita, a entidade, eu vou fazer, mas o que é isso? O que você está colocando na minha água? O que é isso que eu estou bebendo? É um remédio? Né? Dentro da linguagem que eu entenda, isso aqui é um anti-inflamatório, né? Isso daqui, não tenho acesso a essa informação, mas olhe para dentro de você, o que sua intuição está te dizendo? Eu me senti meio desconfortável, tem alguma coisa estranha, eu não tô sabendo identificar, então não faz. Não faz. Não coloque, né? Porque, olha, gente, eu vou falar, essa questão de chip implante é tão sério, mas tão sério, tem tanta gente, né?
Eu fui uma dessas pessoas que dá permissão para esses seres invadirem o seu campo energético. Tem alguns desses que para tirar depois é tão difícil, né? Não venda o seu livre-arbítrio para ninguém. Não venda a sua capacidade espiritual para ninguém. Ela é sua, o seu sistema é seu e de mais ninguém. Ninguém tem que fazer uma transformação espiritual em você que ela é só sua, né? Exceto os casos que eu mencionei anteriormente. A par disso, se você está bem, consciente, saudável, forte, a sua evolução ela tem que vir de dentro para fora. Não é um eletrônico que vai fazer isso. Porque, gente, é uma tecnologia eletrônica, você pode não ver. Mas acredite, ela é tão real quanto o seu corpo de carne. Porque se você saísse do seu corpo conscientemente em projeção astral, você iria ver que tudo é tão real quanto isso daqui ou aqui ou agora. Só é um nívelzinho de frequência, uma dimensão diferente da nossa, mas é matéria. É matéria. Se você não iria permitir um médico desconhecido entrar na sua casa, abrir o teu corpo e botar um chip eletrônico que você não sabe nem para que serve aqui, por que você iria permitir do outro lado? Pensem sobre isso e reflitam se essas informações fazem sentido para você, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para que vocês reflitam bastante sobre esse tema. Se você acha que faz sentido, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Me contem também aqui nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, desses vídeos que eu falo mais aprofundadamente sobre esses temas. Eu não consigo abordar esses temas de uma forma mais curta e mais compacta, infelizmente não consigo, até porque tem muitas informações que vêm para mim no momento em que eu estou aqui sentada falando e eu preciso falar, e eu sinto que assim, eu vou tomar o tempo que me for necessário, tá bom? Mas me contem aí se vocês estão gostando. Deixem um like aqui nesse vídeo para ajudar o nosso canal, se inscreva se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos de luz e fiquem com Deus. Tchau!